dia, com vocês, professora Cláudia Fávero, do Colégio Semeador. A nossa aula de hoje é a aula 13 da frente 4B, tá? Nós falaremos sobre informações implícitas, língua e ideologia. Para iniciarmos, nós vamos ler aqui uma tirinha, tá? Onde no primeiro quadrinho ele fala, né? É IPVA, é cooperativa, é licença. Esse governo devia deixar a gente em paz para fazer o que quiser. No segundo quadrinho tem um outro carro, né? Percebam aqui, que responde: também acho. E no terceiro e último quadrinho, né? O mesmo carro da primeira fala diz: o governo deixa tudo correr frouxo. Esse país está perdido mesmo, tá? Bom, vamos analisar aqui então dentro dessa tirinha o que tem de explícito, né? Aquilo que está exposto ali, que está dizendo que não tem como eu, né, falar não, não é, porque está escrito, e aquilo que está implícito, ok? Então, ali. Primeiro, vamos falar o que seriam então essas informações explícitas, né? O sentido do que lemos, seja de um pequeno enunciado, seja de uma tirinha ou de um texto maior, não depende unicamente daquilo que vem explicitado ali, ou seja, daquilo que está exposto, escrito, né? Nós devemos ir além. Grande parte dessas informações que ajudam a compor o sentido do que nos apresenta como texto não é trabalhado, então, dessa forma explícita, dessa forma escancarada, tá? Ao contrário, trata-se do quê? De pistas implícitas a um leitor que, espera-se, né, esteja habilitado em captá-las e desvendá-las como peças fundamentais de um todo. Como numa piada, né? Quantas vezes a gente fala, nossa, demorou aí, hein? Riu 2 dias depois. Ou seja, tem algo implícito ali. Eu preciso ir além daquilo que foi dito, para realmente conseguir, né, através das pistas, entender o que ele realmente quis dizer ali. Bom, sem essa capacidade mais sutil, né, da apreensão, certamente ficaremos o quê? Vulneráveis a leituras parciais, porque incompletas, né, muitas vezes até mesmo equivocadas, não vamos entender. Então, ler corretamente, portanto, passa por quê? Pela depreensão do que é mais imediato no texto, mas também depende daquilo que está nas entrelinhas do que a gente lê, ouve ou vê, certo? Façamos aqui então um levantamento, né, dos explícitos e do implícito que está, ou dos implícitos que estão lá na tirinha, tá? Bom, lá na cena inicial, apresenta o quê? Uma crítica da personagem à interferência do governo municipal e estadual na vida de um taxista, né? Porque nós sabemos que PVA é o quê? É um tributo pago ao governo, né, estadual. A licença e cooperativas são regidos por determinações de uma prefeitura, né, portanto, do governo municipal, certo? Lá na cena final, o discurso do taxista é o seguinte: agora em sentido mais amplo, né, porque voltado ao país, ele vai reforçar a sua crítica à administração pública, no último quadrinho. Já na cena, né, do meio, a segunda cena, existe o quê? Um outro carro, né? Um outro motorista que concorda com a crítica desse taxista. O que devemos notar aí? Que se trata de um carro de serviço de Uber, certo? Uma modalidade atual de transporte que despertou o quê? A indignação e a fúria da classe dos taxistas nos últimos anos. Porque nós sabemos que quando, né, iniciaram esses trabalhos de Uber, os taxistas se sentiram assim muito prejudicados, né? Porque sabemos que o Uber tem um preço menor, que eles estão também com a disponibilidade bem interessante, que existem aplicativos, né, que você consegue ver onde estão, quanto tempo vai demorar ainda para chegar. Então, existem aí vários recursos, né, que muitas vezes os taxistas não têm. E o preço, então eles se sentiram assim bem prejudicado, certo? Bom,
Na cena final, o discurso do taxista, agora em sentido mais amplo, né? Porque voltado ao país, reforça sua crítica à administração pública. Nas marcas explícitas, inicialmente, identificamos o taxista e sua reclamação. Está óbvio ali, né? E em seguida é preciso fazer o quê? Reconhecer um carro como serviço, né? Que se contrapõe a essa alternativa de transporte. Opa, tá certo. Bom, então agora vamos falar um pouquinho sobre língua e ideologia. Não se preocupe, tá? Muita calma aí, porque não há nada aqui como uma doutrinação ou qualquer tipo de ameaça nesse sentido. Nós falando linguisticamente, né? Quando falamos, ao abrir a boca, a pronunciar qualquer coisa, você já é um indivíduo idealizado, certo? Pela própria condição de ser humano, que é o reflexo do que ouve em casa, do que discute com os amigos, do que vê na televisão, do que lê na internet, nós já acabamos fazendo esse papel, né? Desse indivíduo ideologizado. Agora eu falei certo. Vamos lá. Você sabe, muitas vezes os textos com que nos deparamos cobram mais do que um conhecimento, né, das palavras ou gramatical. Nós temos que ter uma percepção sutil do mundo em que vivemos, sem a qual, né, infelizmente, e também muitas vezes não conseguimos entender certas ideias, né? Os nossos enunciados vêm sempre repletos de significados e intenções, pois tudo é ideológico nesse nosso mundo, tá? Não existe nenhuma mensagem desprovida de intenção. Daí que o mito da neutralidade ou imparcialidade, tão alardeado, né, pelos meios de comunicação, seja na verdade apenas um mito. Por quê? Nós sim, sempre estamos, né, fazendo parte daquilo ali. Nós somos sim. Bom, cabe a nós, portanto, fazer o quê? Estarmos atentos a intenções dos enunciadores, como quem travamos contato, pois, explícita ou não, sempre haverá uma ideia latente naquilo que se enuncia, tá? E essa percepção que nos faz melhores ou piores leitores. Nós vamos ver aqui algumas estratégias de enunciação, tá? Então, primeiro nós vamos definir o que seria implícito, né? Segundo o dicionário Aurélio, conhecido, né, Aurelinho, de modo bem esquemático e simples, podemos citar algumas estratégias que exigem do eleitor maior atenção e conhecimento prático das relações linguísticas que caracterizam a produção de informações em um texto, tá? Então, vejamos lá. Pressuposto. O que seria um pressuposto? Ele corresponde a ideias construídas de uma maneira não explícita, ou seja, ele não está ali. Eu vou pressupor. Neste caso, há marcas formais como palavras, expressões, sinais de pontuação, funcionando como quê? Como pistas, tá? Para uma informação a ser depreendida pelo leitor, por nós. Na pressuposição, o sentido dessa informação é algo inquestionável, que não se coloca em discussão quanto à sua validade. O que eu pressuponho não tem discussão, certo? Estudo sem questionamento, um exemplo aqui, ó. Estudo sem questionamento não é um bom sinal. O que eu tenho ali de pressuposto? Que estudar corretamente, né? Ele pressupõe o quê? Que existam ali perguntas. Quem está totalmente aqui, ó, sem questionamento, em silêncio, não perguntando nada, não está entendendo, tá? Então, estudo sem questionamento não é um bom sinal. Eu pressuponho que para eu estudar corretamente, né, eu vou sim fazer algumas perguntas, vou indagar. Tanto é que quando nós estamos dando aula e fazemos as perguntas, entenderam? Né, e todo mundo em silêncio, você fica até meio assim, será que eles estão prestando atenção, né? Então vamos lá. Se eu digo, até ele entendeu esta questão,
que eu pressuponho ali, né? O que eu tenho de pressuposto? Até ele entendeu esta questão, que a questão é fácil, né? Há um ponto de vista ali, e que mesmo quem nunca entende, acabou entendendo, de tão fácil que é, tá? Quando ele fala até ele entendeu, a gente pressupõe isso, certo? Então, ó, é bom reforçar, um pressuposto sempre é tomado como verdadeiro, pois é a sua leitura como verdadeiro que constrói a afirmação que está explícita, ok? Um outro exemplo, se eu digo, todos foram ao passeio da turma do quarto ano, menos João. O que eu pressuponho ali? Que João pertence ao quarto ano, né? Tá claro ali. Se você nega tal ideia ou não a aceita como verdadeira, a frase fica sem sentido. Como que o João, né, não foi, se ele não é do quarto ano? Então, a gente já tem aqui como pressuposto que ele é aluno do quarto ano, isso é inegável, certo? E quando nós falamos em subentendido? Vejam, nós acabamos de falar sobre o que eu pressuponho, tá? Então, eu tenho ali a frase, a oração, o texto, e eu consigo pressupor, porque está ali, né? Agora, o subentendido vai tratar do quê? Das ideias insinuadas. Eu tenho ali uma insinuação sugerida pelo autor, tá? No pressuposto, não há qualquer marca linguística a orientar a construção de sentido da informação. Neste caso, portanto, a recepção desse sentido é mais aberta do que a do pressuposto, podendo inclusive ser negada ou não, tá? Então lá eu não tenho, no caso do João, eu não tenho como negar que ele faz parte do quarto ano, certo? Que é um pressuposto. O subentendido eu já tenho como questioná-lo. Vejamos aqui, ó. Essa maior amplitude na interpretação dá ao enunciador, inclusive, o benefício de defender-se de alguma leitura indesejada, alegando que não partiu dele determinada intenção. Os fatores contextuais são muito relevantes no trabalho com os subentendidos. Imagine uma hipotética conversa entre família que diz o seguinte: vocês viram que o filho do João passou no vestibular sem fazer cursinho? Pergunta o pai. Por que você não o adota? Retruca a filha já chorando, relembrando do tempo em que estuda para passar no vestibular. Quer dizer, ela gasta muito tempo, tá? Vamos analisar aqui. Então, um minutinho aqui para vocês lerem e tentarem ver, tá? O que está implícito e pressuposto ali, e subentendido. Entenderam? Então, vamos lá. Neste jogo de subentendidos, a defesa para todos os gostos. Imagine que o pai, né, realmente estivesse comentando desrespeitosamente a aprovação de um jovem no vestibular, sem qualquer insinuação indireta à filha, tá? Vocês viram que o filho do tal, nossa, né? Olha, ele nem estudou. Vamos lá, por partes. Ele poderia chegar, por exemplo, né, sequer saiba do curso em que havia sido aprovado o filho do João. De repente era um curso fácil, um curso num lugar fácil de passar, não sei, né? Então a gente consegue pensar dessa forma. O que acontece? Com o subentendido se estabelece um dinâmico, um jogo de insinuações, com efeitos apreciáveis segundo o grau de competência de entendimento de cada um dos participantes, certo? Então vamos voltar aqui, ó. Vocês viram que o filho do João passou no vestibular sem fazer cursinho? O pai pergunta para a filha, certo? Por que você não adota? Retruca a filha já chorando, lembrando do tempo em que estuda para passar no vestibular. Então aqui a gente consegue perceber o quê? Que ele, eu tenho como, né, subentendido ali, que ele quis, de repente, falar para a filha, nossa, você estudou para poder passar e o outro nada, né? Mas eu também tenho como subentendido, como pressuposto, no caso, né, que óbvio que a filha estudou muito e que esse estudou pouco, ok?
Mas eu posso também ir além disso, pensar no quê? Que o pai realmente quis ofender a filha, né? Que esse garoto aqui passou em qualquer lugar, que não tem muita exigência, e que entre pai e filha existe ali, né, um atrito, tá? Então existem ali vários pressupostos, ok? Vamos agora então falar um pouquinho sobre a ironia. Nós já estudamos a ironia nas figuras de linguagem, né? E nós já vimos que ela consiste o quê? Na expressão de uma ideia que significa exatamente o contrário daquilo que a gente realmente enuncia, daquilo que nós dizemos, tá? Em outros termos, disse algo que representa precisamente o oposto. Naturalmente, o efeito feliz de uma ironia só pode decorrer do quê? Da adesão e da compreensão do leitor. Receptor ao jogo proposto pelo enunciador, né? Então, do contrário, esse perderia o efeito irônico, né? Então, eu preciso analisar ali para reconhecer a ironia, o quê? A forma que aquilo é expresso, o contexto num todo, ok? O gosto refinado dos emergentes da classe A é algo discreto. O modo como expõe suas roupas, carros e bugigangas não deixa perceber que são novos ricos. O que acontece ali? Ele está criticando, sendo irônico, né, de uma certa forma. O mesmo caso aqui, ó. Fico feliz quando me deparo com alguém tão educado, por ironia, né? Porque ele está, óbvio, dizendo que a pessoa é sem educação, certo? Bom, para que nós possamos entender um pouquinho melhor sobre a questão ali dos, né, implícitos, pressupostos, subentendidos, existem exercícios que estão lá no nosso livro, das páginas 3 até a 11, tá? Leiam com bastante atenção, tentem ver aquilo que realmente está implícito ali, tá? E nós teremos aulas online também, né? Já iniciaram, faremos as correções desses exercícios para realmente tirarmos as dúvidas, ok? Espero vocês. Até mais. Tchau, tchau.